Meu nome é Cláudia Monza, e aos 29 anos, nunca imaginei que chegaria ao ponto de me perguntar se meu próprio marido estaria tentando me envenenar. Mas depois de 3 anos de casamento e incontáveis episódios de intoxicação alimentar ou acidental, aprendi a ser cautelosa, especialmente quando Suzane, minha cunhada, estava por perto. Ela tinha uma habilidade especial para orquestrar situações que me deixavam doente ou humilhada, sempre com aquele mesmo sorriso inocente que agora Márcio carregava no rosto. Que detalhe da sua parte, respondi, forçando um sorriso, enquanto minha mente corria a mil. O aroma que saía da xícara não se parecia com nenhum café que eu já tivesse sentido antes. Me lembrou daquela vez, no mês passado, quando acabei na emergência depois de tomar chá na casa de Suzane. Os médicos não conseguiram explicar meus sintomas, e ela insistiu que havia preparado chá exatamente igual ao que ela mesma tomou. Do outro lado da mesa, Suzane me observava atentamente enquanto mexia sua própria xícara de café, intacta. Márcio se tornou um verdadeiro barista ultimamente, disse ela, com um sorriso. Ele tem praticado diferentes métodos de preparo só para você. A maneira como enfatizou para você me provocou um calafrio. Eu já havia notado que Márcio passava mais tempo na casa de Suzane ultimamente, dizendo que estavam planejando uma surpresa para nosso aniversário. Mas algo não parecia certo. As conversas em voz baixa que se interrompiam quando eu entrava, as mensagens estranhas no telefone dele, e agora este café com um cheiro peculiar. Peguei a xícara, fingindo dar um gole, enquanto observava suas expressões. Márcio e Suzane trocaram um olhar rápido, e isso confirmou minhas suspeitas. Fazendo um teatro de verificar meu celular, levantei-me de repente. Ah, você acredita nisso? Preciso atender uma ligação do trabalho. Suzane, você se importa se eu usar seu escritório? Ao passar pela mesa, tropecei de propósito, trocando sutilmente minha xícara pela de Suzane no caos de tentar me equilibrar. Me desculpe, exclamei, me endireitando. Às vezes sou tão desastrada. Suzane dispensou meu pedido de desculpas com um sorriso tenso. Só tente não quebrar nada no escritório. Assenti e saí apressada, com o coração martelando no peito. Através da porta entreaberta do escritório, continuei observando. Vi Suzane levar a xícara de café aos lábios e meu estômago se revirou. Uma parte de mim queria alertá-la, mas eu precisava saber a verdade. Passei noites demais em salas de emergência, horas demais dobrada de dor, sempre depois de compartilhar refeições com eles. Nem sempre foi assim. Quando conheci Márcio, no casamento de um amigo em Nashville, há 3 anos, ele era encantador e atencioso. Suzane também parecia acolhedora, me convidava para reuniões familiares e até se ofereceu para ajudar a planejar nosso casamento. Mas olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais. Pequenos acidentes, bebidas derramadas no meu vestido em eventos importantes, meus pratos que sempre tinham um tempero extra quando Suzane ajudava na cozinha. No começo, eram apenas incômodos menores. Um leve mal-estar aqui, uma reação alérgica ali. Mas Márcio sempre tinha uma desculpa pronta. Talvez você tenha comido algo estragado, ou, você deve estar gripando. O padrão estava se tornando evidente. O pior aconteceu há 2 meses, quando fui hospitalizada depois do café da manhã na casa deles. Os médicos encontraram vestígios de algo estranho no meu organismo, mas não conseguiram identificar o que era. Márcio convenceu a todos de que eu provavelmente havia tomado algum medicamento vencido. Me agarrei ao batente da porta e observei enquanto Suzane tomava outro gole de café. Márcio digitava no celular, aparentemente despreocupado. Minha própria xícara continuava intocada sobre a mesa, agora fria. O cheiro metálico ainda impregnava minhas narinas, me causando um arrepio. Foi então que um leve tremor na mão de Suzane chamou minha atenção. Ela largou a xícara, e seu rosto, de repente, ficou pálido. Márcio, sua voz tremia. Tem algo errado. Márcio levantou os olhos. Sua expressão mudou de confusão para puro horror. Quando Márcio percebeu de qual xícara Suzane estava bebendo, ele se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Suzane, o que está acontecendo? As mãos de Suzane tremiam violentamente.
Não sei, ela murmurou. Ela tentou se levantar, mas tropeçou e se segurou na mesa para não cair. Márcio, o que você colocou nesse café? Saí do escritório com meu telefone já gravando. Márcio estava ao lado dela agora, seu rosto pálido como cinza. Isso não era para ser a sua xícara, ele sussurrou, mas no silêncio da sala de jantar, suas palavras soaram nítidas. Os olhos de Suzane se arregalaram, primeiro em compreensão, depois em medo. Chame uma ambulância, ela ofegou, deslizando para o chão. Liguei imediatamente para a emergência, com minhas mãos firmes apesar do caos se desenrolando diante de mim. Suzane estava no chão agora, seu corpo sacudido por violentos tremores. Márcio se ajoelhou ao lado dela, o pânico estampado em seu rosto ao perceber que seu plano havia falhado espetacularmente. Serviços de emergência, qual é a sua emergência? Precisamos de uma ambulância no 602 da rua principal da Praça da Paz, respondi com voz firme, segurando o telefone com uma mão enquanto a outra continuava gravando. Minha cunhada parece estar tendo uma reação severa a algo em seu café, completei. Ela está consciente? Sim, mas está tendo tremores. Enquanto eu falava com o atendente, os olhos de Suzane se fixaram nos meus. O olhar frio e calculista que ela sempre carregava foi substituído por um medo puro. Cláudia, ela ofegou. Você trocou. Você sabia. Senhora, a ambulância está a caminho. Por favor, mantenha-se na linha, disse o atendente. Márcio parecia cada vez mais frenético. Suzane, o que está acontecendo? Isso não era para... Cale a boca, Suzane o interrompeu entre os dentes cerrados, com seu ódio momentaneamente superando a dor. Isso tudo é culpa sua. Você disse que só a deixaria doente o suficiente para que perdesse a reunião da próxima semana. Prometeu que não seria rastreável. Um arrepio percorreu meu corpo. A reunião onde eu apresentaria minha proposta para uma conta importante. A mesma conta que Suzane tentava conseguir há meses na empresa concorrente. Tudo começou a fazer sentido. O chá do mês passado. Os murmúrios do café da manhã há 2 meses não foram acidentes, não é? Perguntei. O rosto de Suzane se contraiu de dor com outra onda de espasmos. O chá era para te manter em casa no dia da apresentação do contrato de Johnson. Mas você foi mesmo assim, ela sussurrou, segurando o estômago e se curvando de dor. Márcio disse que só precisávamos te desacreditar, fazer os clientes pensarem que você não era confiável. O som das sirenes preencheu o ar lá fora. Márcio empalideceu, se levantando de um salto e se afastando dos dois. Pare de falar. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ela cuspiu as palavras, arrastando-se levemente. Estamos planejando isso há meses, desde que Cláudia começou a me superar em todas as reuniões com os clientes. Você deveria ter garantido que ela bebesse hoje. Os paramédicos invadiram a porta da frente e rapidamente me afastei para deixá-los trabalhar. Enquanto subiam Suzane na maca, parei a gravação e enviei o vídeo para meu e-mail particular, em seguida, para meu advogado. Márcio ficou imóvel, vendo seu plano cuidadosamente elaborado desmoronar ao seu redor. Vou com ela para o hospital, informei aos paramédicos com voz firme. Afinal, preciso garantir que minha querida cunhada receba o tratamento adequado. Cruzei o olhar com Márcio, que parecia aterrorizado. Tenho certeza de que os médicos vão querer saber exatamente o que havia naquele café. A sala de emergência do Hospital Geral era um turbilhão de atividades enquanto os médicos corriam para atender Suzane. Eu fiquei na sala de espera, apertando o telefone na mão, repetindo a gravação da confissão de Suzane. O tremor na voz dela, o pânico em seus olhos. Era toda a prova de que eu precisava para mostrar que isso não era apenas paranoia da minha parte. Família de Suzane Depay chamou uma enfermeira. Levantei-me, notando a ausência notória de Márcio. Ele havia murmurado algo sobre estacionar o carro há 20 minutos e ainda não tinha voltado. Sou sua cunhada, eu disse, seguindo a enfermeira pelas portas duplas. Como ela está? Está estabilizada, mas encontramos níveis preocupantes de toxinas em seu sistema. A expressão da enfermeira era grave.
O doutor gostaria de falar com você sobre alguns achados incomuns nos exames de sangue dela. A doutora Rosa, uma mulher alta, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, me esperava no quarto de Suzane. Senhora, poderia me dizer exatamente o que aconteceu antes de sua cunhada passar mal? Respirei fundo e peguei meu telefone. Acho que a senhora deveria ouvir isso primeiro. Reproduzi a gravação e observei a expressão da doutora mudar de uma preocupação profissional para um verdadeiro alarme. Isso é muito sério, disse ela, anotando algo em seu tablet. A substância que encontramos não é algo que acabe em um café por acidente. Estamos diante de uma contaminação deliberada. Nesse momento, Márcio apareceu no final do corredor. Seu rosto pálido e suado deixava claro que ele tinha escutado as palavras da doutora. Cláudia, começou ele, dando um passo em minha direção. Me deixe explicar. Fique onde está, advertiu a doutora Rosa, apertando o botão de chamada da enfermeira. Segurança para o quarto 812, por favor. Márcio ergueu as mãos em sinal de rendição. Isso tudo é um grande mal-entendido. Suzane estava confusa, ela não sabia o que dizia. Peguei meu telefone e mostrei as mensagens de texto que havia encontrado no celular dele na semana passada, as mesmas que me reenviei secretamente. Então essas trocas de mensagens entre você e Suzane, onde falam sobre garantir que eu estivesse fora de serviço antes da apresentação para Richard, eram só uma conversa amistosa? O rosto dele perdeu toda a cor. Você mexeu no meu telefone? Depois de encontrar o que você escondia na gaveta do seu escritório? Sim, mexi. Me virei para a doutora Rosa. Doutora, fui hospitalizada 3 vezes nos últimos 6 meses com sintomas inexplicáveis. Gostaria de saber se eles coincidem com o que encontraram hoje no sistema de Suzane. Os olhos da médica se estreitaram. Teremos que fazer alguns testes para comparar. A segurança garantirá que seu marido permaneça disponível para interrogatório. 2 seguranças apareceram, posicionando-se ao lado de Márcio. Ele olhou ao redor, preso. Sua fachada cuidadosamente construída desmoronava diante de nós. Suzane e eu, Márcio gaguejou. Só estávamos tentando te ajudar a desacelerar. Você estava trabalhando demais, pegando todos os grandes clientes. Ah, então Suzane disse que poderia me fazer tirar um tempo livre. Minha voz era firme, embora minhas mãos tremessem de raiva. Me envenenando? Márcio desviou o olhar. Há quanto tempo você vem fazendo isso? Continuei, sentindo a ira me consumir por dentro. Foi você quem adulterou minha comida na festa de Natal também? O silêncio de Márcio foi toda a resposta que eu precisava. Atrás dele, eu podia ver o quarto de Suzane, onde ela estava conectada a vários monitores. Sua arrogância anterior havia desaparecido, substituída pelo medo de alguém que sabe que foi descoberto. A detetive Dominique está a caminho, disse a doutora Rosa em voz baixa. Ela vai querer tomar o depoimento de todos os envolvidos. Concordei, sentindo uma estranha sensação de calma. A verdade finalmente estava vindo à tona, e não havia mais volta. A detetive Dominique chegou 1 hora depois. Sua presença impunha respeito nos corredores estéreis do hospital. Ela era uma investigadora experiente, especializada em casos de abuso doméstico. Ouviu atentamente enquanto eu reproduzia a gravação do Brant e mostrava as mensagens de texto. Senhora Monza, disse, revisando suas anotações. A senhora mencionou hospitalizações anteriores. Pode me contar mais sobre esses incidentes? Peguei meu telefone novamente e abri um documento que vinha mantendo em segredo por meses. A primeira vez foi em fevereiro, depois de um jantar na casa de Suzane. Tive fortes dores de estômago e tontura. A segunda foi em abril, no incidente com o chá. E depois em junho, após o café da manhã com eles. Minha voz permaneceu firme enquanto eu continuava. Cada vez os sintomas foram semelhantes, mas ligeiramente diferentes, o suficiente para que os médicos não conseguissem identificar uma causa exata.
Os olhos da detetive Dominique se estreitaram enquanto analisava meu registro detalhado de datas, sintomas e circunstâncias. E a senhora tem mantido esses registros desde que notou o padrão? Hesitei por um momento antes de pegar outro celular de dentro da minha bolsa. Também comecei a usar um telefone reserva com um número diferente, admiti. Usei para gravar conversas quando estava perto deles. Tenho várias onde Suzane e Márcio discutem seus planos, embora sejam cautelosos para não serem explícitos. A detetive pegou o telefone enquanto eu procurava uma gravação específica. No alto-falante, a voz de Suzane soou claramente. A conta de Richard vale milhões, Márcio. Não podemos deixar que ela arruine tudo pelo que trabalhamos. Apenas siga o plano. Alguns dias doente devem ser suficientes. A resposta de Márcio foi igualmente condenatória. Tenho algo mais forte desta vez. Ela não vai chegar à apresentação. A expressão da detetive Dominique se endureceu enquanto ela ouvia. Pela janela do quarto de Suzane, vi que minha cunhada estava acordada, mas parecia significativamente menos confiante do que no café da manhã. O hospital está realizando testes toxicológicos, informou a detetive. A doutor Rosa já identificou várias substâncias que não ocorrem naturalmente no corpo. Também precisaremos de amostras da sua casa. Um tumulto no corredor chamou nossa atenção. Márcio discutia com os guardas de segurança, sua voz se elevando em desespero. Preciso falar com minha esposa, ele gritou. Cláudia, por favor, você não entende. Só estávamos tentando te proteger. A detetive Dominique se interpôs entre nós. O senhor não está ajudando seu caso. Já encontramos evidências de premeditação. Márcio soltou uma risada seca, que ecoou pelo corredor. Só estávamos tentando fazer ela parar, ele murmurou. Ela estava se matando de trabalhar, pegando todas as contas principais. Suzane disse que, se pudéssemos fazer com que ela tirasse um tempo. A voz da detetive Dominique foi cortante. Isso não é proteção, senhor. Isso é tentativa de assassinato. O rosto de Márcio empalideceu. Assassinato? Não. Isso nunca. Nós nunca quisemos. Então o que, exatamente, vocês queriam fazer? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Quando colocou algo no meu café esta manhã, o que exatamente esperava que acontecesse? O silêncio de Márcio dizia tudo. Atrás dele, vi Suzane olhando pela janela do quarto do hospital. Seu rosto era uma máscara de medo e cálculo. Me perguntei se ela tentava descobrir uma maneira de virar a situação a seu favor, de explicar meses de envenenamento sistemático como um plano desastrado de me ajudar. Precisamos dos 2 celulares, disse a detetive Dominique aos guardas. E quero policiais posicionados em ambas as portas. Ninguém sai até termos os resultados toxicológicos. A doutor Rosa entrou no quarto de Suzane com um tablet na mão, sua expressão sombria enquanto revisava os resultados dos exames. A detetive Dominique e eu a seguimos, enquanto Márcio permanecia do lado de fora com os guardas. Suzane tentou se sentar mais ereta na cama, mas os tremores ainda não haviam desaparecido completamente. O relatório toxicológico mostra níveis elevados de várias substâncias, anunciou a doutor Rosa com seu tom clínico. O mais preocupante é a presença de um composto em particular, normalmente usado em testes farmacêuticos. Não é algo a que o público em geral deveria ter acesso. O rosto de Suzane empalideceu. Isso é impossível, sussurrou. Márcio disse que era apenas algo para causar sintomas leves. Sintomas leves, interrompeu a detetive Dominique, sacando seu bloco de anotações. Como os que sua cunhada experimentou nos últimos meses. A porta se abriu, e outro detetive entrou segurando um saco de evidências. Encontramos isto na mesa do escritório do Sr. Márcio na firma de marketing Depay, ele informou, apresentando várias garrafas pequenas com rótulos clínicos, juntamente com anotações detalhadas sobre dosagens e reações. Senti minhas pernas fraquejarem ao perceber a dimensão do plano. Você estava documentando tudo, como se fosse um experimento. Minha voz saiu quase como um sussurro. Não, protestou Márcio, mas sua voz vacilou.
Só precisávamos rastrear o que funcionava. Os primeiros testes não foram eficazes o suficiente. De qualquer forma, você continuava comparecendo às reuniões, concluiu a detetive Dominique, examinando os frascos. Então você aumentou as doses. Ela ergueu os olhos para Márcio. Você sabia que essas substâncias podem ser letais em concentrações mais altas? O quarto mergulhou em um silêncio sepulcral. Pela janela, vi Márcio desmoronar em uma cadeira no corredor, enterrando o rosto nas mãos. A conta de Richard, murmurei, enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Não se tratava apenas daquela apresentação, não é? Você precisava me tirar do caminho, permanentemente. Porque o cliente me escolheu especificamente como líder do projeto. O rosto de Suzane se contorceu em uma mistura de ira e medo. Você arruinou tudo, ela soltou com raiva. Passei anos construindo essa carteira de clientes, e então você aparece, e de repente todos querem trabalhar com você em vez de comigo. Ela se virou para Márcio, os olhos cheios de acusação. E ele te disse que podia consertar isso, me matando? As palavras pairaram no ar, carregadas de choque e repulsa. Nós não estávamos tentando, começou Suzane, mas a doutor Rosa interrompeu. A concentração no café que você bebeu hoje, ela disse, olhando diretamente para ela, é significativamente mais alta do que as amostras anteriores que analisamos das suas visitas ao hospital. Se tivesse consumido tudo, o resultado teria sido grave, possivelmente fatal. A detetive Dominique se virou para o outro oficial. Precisamos de um mandado de busca completo para as casas e escritórios deles. E entrem em contato com a farmacêutica que aparece nesses frascos. Descubram como eles conseguiram essas substâncias. Suzane desabou contra os travesseiros, a luta desaparecendo de seu rosto. Isso não deveria ter chegado tão longe, sussurrou ela. Márcio balançou a cabeça, com os olhos vazios. Ele dizia que só precisávamos de mais uma tentativa. Só mais uma. Aproximei-me da cama, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Cada vez que eu adoecia, cada reunião que eu perdia, cada cliente que se afastava, vocês dois estavam lá, observando, anotando como o veneno me afetava. Fitei os dois, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Que tipo de pessoas faz algo assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, ouvi Márcio enquanto lhe liam seus direitos e mais oficiais chegavam. Suzane continuou olhando para suas mãos, incapaz de encarar meu olhar. Detetive, eu disse, afastando-me da minha cunhada. Estou pronta para fazer minha declaração formal. O julgamento durou 3 semanas, mas pareceu uma eternidade. Todos os dias, sentei-me na sala do tribunal, assistindo a promotoria expor meticulosamente o caso contra Márcio e Suzane. As evidências eram esmagadoras. Os frascos encontrados no escritório de Márcio, suas anotações detalhadas sobre cada tentativa de envenenamento, as conversas gravadas e as mensagens de texto em que discutiam seus planos. O que mais me impactou foi o comportamento deles durante todo o processo. Suzane, sempre tão confiante e elegante, parecia pequena e frágil no banco dos réus. Márcio sequer conseguia me olhar. Mantinha o olhar fixo no chão enquanto as testemunhas explicavam os efeitos potencialmente letais das substâncias que haviam me administrado. O testemunho da doutor Rosa foi especialmente condenatório. Ela apresentou uma análise detalhada mostrando como haviam aumentado as doses ao longo do tempo, provando claramente a intenção de causar danos graves. O representante da empresa farmacêutica confirmou que Márcio havia roubado os compostos por meio de um antigo amigo da universidade, que trabalhava no departamento de pesquisa. Os acusados demonstraram um padrão de comportamento calculado, declarou o promotor em sua fala final. Isso não foi apenas sabotagem corporativa. Foi uma tentativa sistemática de prejudicar a senhora Monza. A escalada de suas ações demonstra que o objetivo final poderia ter sido letal. Quando o veredicto foi lido, não senti alegria, apenas alívio. Márcio e Suzane foram considerados culpados de múltiplas acusações, incluindo tentativa de assassinato e conspiração. As palavras do juiz ressoaram na sala do tribunal, onde todos continham a respiração.
A natureza premeditada desses atos cometidos contra um membro da família, durante um período prolongado, exige a pena máxima. Vi-os sendo levados algemados, pensando em como a avareza e os ciúmes haviam distorcido duas pessoas em quem eu um dia confiei, até torná-las irreconhecíveis. Seus negócios, suas reputações, sua liberdade, tudo sacrificado em uma tentativa de me destruir. Um ano depois, estava em pé no pódio da Conferência de Líderes Empresariais de Nashville, prestes a fazer o discurso de abertura. A ironia não me escapava. Esta era exatamente a oportunidade que Suzanne havia tentado me tirar. A conta Richard, que ela e Márcio estavam tão desesperados para roubar, trouxe vários clientes de alto perfil. Eu havia me consolidado como uma das principais executivas de marketing da região. Respirei fundo e olhei para o mar de rostos à minha frente. O sucesso não se trata apenas de talento ou trabalho duro, eu disse. Trata-se de integridade, de construir relações genuínas baseadas na confiança. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras calarem. Às vezes, as maiores ameaças ao nosso sucesso vêm das pessoas mais próximas a nós, mas superar esses desafios nos torna mais fortes. Após meu discurso, vários jovens profissionais se aproximaram para pedir conselhos. Uma mulher com os olhos brilhando de determinação me perguntou: "Como você manteve a compostura durante tudo o que passou?" "Me concentrei no que podia controlar", respondi. Juntei provas, confiei nos meus instintos e me recusei a permitir que o medo me impedisse de alcançar minhas metas. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail do cliente de Richard confirmando que renovavam seu contrato por mais 3 anos. Sorri, pensando em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse seguido minha intuição naquele dia, no café da manhã. Naquela manhã, o jornal local publicou um pequeno artigo sobre o início das sentenças de prisão de Suzanne e Márcio. Não o li. Em vez disso, concentrei-me na proposta para um novo projeto de cliente, sabendo que a melhor vingança não é se vingar, mas seguir em frente e triunfar, apesar de aqueles que tentaram nos parar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!